Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina, isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la, não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Minha pergunta é sobre compulsão. Compulsão alimentar, compulsão por drogas, compulsão de sentimentos, todas as compulsões da vida. E como isso está conectado com a quantidade de barulho e perturbação que temos dentro? Como expressamos esse ruído de dentro através das compulsões para fora? Veja, What you call as compulsive is o que você chama de compulsivo é, geralmente, as pessoas só reconhecem o comportamento compulsivo físico. Alguém é viciado em bebida, alguém é viciado em outra coisa, alguém é compulsivamente abusivo ou outra coisa negativa que não se pode evitar de fazer. Isso é considerado compulsivo, mas devemos olhar um pouco mais profundamente. A própria maneira como nos sentamos e ficamos de pé, em grande parte é compulsiva. Talvez, se você estiver praticando Hatha Yoga lentamente, a forma como você se senta, a forma como você fica de pé está se tornando um processo consciente, do contrário, é em grande parte compulsivo. Se virmos sua sombra ao se sentar, quase sabemos quem é. Porque você se senta de uma maneira particular, você se levanta de uma maneira particular. Você notou isso? Cada corpo tem seus próprios padrões compulsivos. A compulsividade vem da memória arraigada. Você pode chamá-la de genética, pode chamá-la de kármica, pode chamá-la por muitos outros nomes, mas, essencialmente, a memória tomou conta da sua vida. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória, não apenas em pequenos níveis de compulsividade de comportamento, ou de comida, ou de qualquer outra coisa, mas na própria compulsividade da vida, que precisa passar por processos cíclicos de vida e morte. Vencer a compulsão final é o desejo de nascer e o inevitável processo de vida e morte. Então, quando usamos a palavra mukti, eu sei que hoje existem chocolates e sorvetes mukti, mas tudo bem, eles estão popularizando a palavra. Pelo menos assim você usa a palavra, não é? Então, essencialmente, a compulsividade significa que algo está se tornando cíclico. Você não é capaz de vencer o movimento cíclico que está acontecendo dentro de você, seja psicologicamente, emocionalmente, em termos de energia ou fisicamente, em seus padrões de comportamento.
Talvez você esteja percebendo apenas os padrões comportamentais, a natureza compulsiva de seu comportamento. Você não está percebendo a natureza compulsiva de seu pensamento, a menos que se torne muito acentuado. A natureza compulsiva de sua emoção, a natureza compulsiva da maneira como os padrões de energia se movem e, acima de tudo, the compulsive nature of your very existence. a natureza compulsiva de sua própria existência. Cada aspecto da vida é influenciado pela memória. Até que ponto ela o domina, isso vai decidir o quão compulsivo você é. É como... Acho que já disse isso há algum tempo. O Swami rasteja em minha direção todos os dias, mas não compulsivamente. Quando eles ouvem nos fones que minha voz está meio assim, ele vem com uma bebida quente, que às vezes eu bebo e às vezes não. Mas você pode fazer disso um padrão compulsivo? Ou seja, todos os dias às 12 horas, às 2 horas, bebida quente. Você precisa, você não precisa. Isso se chama desenvolver bons hábitos. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins, por quê? Hábito significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não assim. O médico lhe diz todos os dias 3 litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom, é cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele, mas se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às 6 horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. Você tem que acordá-los às 6 horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente. Às 6 horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às 7 horas. Bem, há muitas situações no mundo. Não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Senão, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às 7 horas. Isso aconteceu. Às 7 horas, não às 6 horas. Uma mãe veio pela 10ª vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam.
Eu não quero ir para a escola. Então a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. Para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. Pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações, mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. Se você seguir os ritmos da natureza, naturalmente algumas coisas acontecerão de certas maneiras. Não é também compulsivo que, todos os anos, no mês de junho, venham as monções? Isso não é compulsivo? É. Essa é a natureza física da existência. É por padrões estabelecidos. Infelizmente, até as monções estão se tornando um pouco conscientes e não estão chegando. Essa é uma lamentável quebra de padrão. Mas a natureza física é feita de padrões. Seja um átomo individual, ou uma célula, ou uma molécula, ou todo o sistema, é assim que o físico é feito. Esta é a diferença ou distinção. Um ser humano, tendo conhecimento disso ou não, está tentando estabelecer que eu sou algo além do físico. Nenhum ensinamento espiritual pode ter ido para um indivíduo, mas, ainda assim, até mesmo essa pessoa está tentando, de alguma forma, provar a si mesma que eu sou algo mais do que físico. Se alguém o trata apenas como uma entidade física, você não gosta, não é? Olá? A fisicalidade cai em padrões estabelecidos. Uma dimensão que está para além do físico não se enquadra em nenhum padrão definido. É aí que é dessa dimensão que a própria ideia de consciência surgiu na mente humana. Os seres humanos agora, na escala evolutiva das coisas, são como, digamos que um pássaro, que foi deixado em uma gaiola por muito tempo. Então, depois de muitos anos, a porta da gaiola foi deixada aberta, mas o pássaro nunca tentou voar, porque ele se acostumou com a gaiola. Ele se identificou com a gaiola e não voa. Esta é a natureza humana agora. Na escala evolutiva das coisas, o que era uma criatura rastejante agora se tornou assim. Agora, a tampa foi arrancada, mas ainda não paramos de rastejar simplesmente por causa do hábito. A influência genética causando o comportamento compulsivo, isso aconteceu. Um menino de 3 anos disse ao amigo, quando eu crescer, vou me casar com a garota da casa ao lado. Então o amigo perguntou por quê? Então o menino disse, porque eu não tenho permissão para atravessar a rua. Então, compulsividade. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com força. Você só tem que se tornar consciente. Isso é como a questão da luz e das trevas. Você não luta com a escuridão. Isso será tolice. A compulsividade é uma expressão da falta de consciência. Você não tem que lutar contra ela. Se você se tornar mais consciente, os padrões compulsivos simplesmente desaparecerão. É como se você acender as luzes, a escuridão se foi. Você não tem que lutar com ela. Se você luta com a escuridão, você está em uma luta sem fim.
Adiyogi. O Adiyogi é conhecido de muitas maneiras, mas uma dimensão dele, ele é um Vairagi, ou Bairagi, como se diz. Rag significa cor, Vairag significa ir além daquilo que é a cor. Porque a cor, como nós a conhecemos, a cor, como nosso aparato visual a conhece, é apenas uma certa quebra da luz branca. Alguma coisa parece vermelho, não porque é vermelho, porque de todo o espectro de cores que existe na luz branca, ele retém tudo e reflete apenas o vermelho, ou em outras palavras, o que é rejeitado se torna sua cor. Isso significa que a percepção está completamente errada. Você pensa que algo é vermelho, é tudo exceto o vermelho. E você pensa que é vermelho, porque está refletindo apenas a luz vermelha, o restante está retido. Portanto, algo é branco, porque está refletindo tudo como é. Então, se você se move em áreas e espaços e situações onde você não tem controle sobre o que acontece à sua volta, sempre se sugere o branco. Se você saiu de casa, branco, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo no mundo à sua volta, você não sabe o que está acontecendo naquela mente, que pensamentos, que emoções as pessoas carregam. Então, o branco lhe dá uma certa proteção porque ele reflete tudo, não apenas a luz, a própria energia. O preto absorve tudo. Se você está em um espaço onde você quer absorver o que está à sua volta, você deve vestir preto. Mas se você vestir preto em um lugar onde você não quer absorver, mas você veste porque se parece mais magro. Então você começará a acumular todo tipo de coisa. Eu poderia... É uma coisa muito impopular de se dizer. Eu poderia atribuir pelo menos 20, 25% das dificuldades psicológicas pelas quais as pessoas passam por permanecerem em roupas pretas por longos períodos de tempo em todo tipo de situações onde elas não deveriam estar. E eu vejo porque o preto é sempre mau. Se não vamos entrar nisso. Mas, de alguma forma, o preto é considerado negativo, o preto é considerado não tão divino. O preto é considerado diabólico. Se o diabo vier, ele definitivamente virá de roupas pretas. Com base nisso, as pessoas estão vestindo preto para o luto. Quando alguém está morto, o preto é uma coisa que você nunca deve usar. Se há morte à sua volta, você deve sempre vestir branco porque você não quer absorver aquele tipo de energia. Mas eu vejo, todo mundo está usando preto quando há morte. Completa incompreensão da vida, nenhuma consciência sequer. Você apenas concluiu coisas intelectualmente, então você acha que preto quer dizer, significa morte? Sim, ele significa, eu não estou dizendo que não. Mas você quer se tornar isso ou se manter longe disso? Aqueles que estão mortos, nós respeitamos isso. Mas aqueles que estão vivos devem continuar vivos, eles não devem se tornar meio mortos absorvendo aquele tipo de coisa. Então, se existe algo que você não quer absorver, você deve usar branco. Todas as outras cores estão no meio do jogo, porém, estão entre o preto e o branco. Branco significa reflexão completa, preto significa nenhuma reflexão. Entre elas é reflexão seletiva. Isso é para a diversão, mas
Onde nós queremos realmente absorver algo, nós vestimos preto. Onde nós queremos refletir, então você veste branco. Portanto, o contrário está sendo feito por um longo tempo. Você não vai com isso para a rua, você não vai com isso para o escritório. Eu estou dizendo roupas pretas, não apenas o preto, esse tecido em particular. Você não vai andar pelo metrô, quero dizer a estação do metrô, não a comida, ok? Está tudo ficando embaralhado. Você não vai a lugares onde você não quer que a atmosfera entre em você, em tecidos pretos, porque isso determinará a forma como sua energia funciona, isso determinará a estabilidade psicológica que você tem dentro de você e uma variedade de outros aspectos. A cor tem seus truques, ok? 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 Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. O que é isso que necessita, que faz com que você tenha uma necessidade tão crônica de ter outra pessoa? Os problemas da perda são essencialmente psicológicos e emocionais. Você deve ser capaz de graciosamente seguir em frente com a vida. Esta é a escolha que você tem. Você pode deixar o mundo viver sobre sua sombra, ou você pode estar sempre louco para entrar debaixo de alguma sombra. Veja, neste momento, o processo de vida fundamental dentro deste corpo não precisa. Ele é interdependente. Está destinado a ser assim, a natureza física de sua existência é interdependente. Você tem que comer, tem que respirar, tem que beber água, tantas coisas. Você precisa de serviços, manutenção. Mas aquilo que está gerando esta vida parece ser um processo completo por si só, não precisa do apoio de ninguém, não é mesmo? Você pensa assim? Você sente assim? Sim ou não? É assim. Então, o que é isso que necessita, que faz com que você tenha uma necessidade tão crônica de ter outra pessoa? É a natureza do seu pensamento, da sua emoção. Talvez em uma determinada etapa de sua vida, até mesmo do seu corpo físico. Agora, Physical body is one thing. o corpo físico é uma coisa. You did not make it. Você não o criou. Você verá que se você se interessar tanto por um livro, você está lendo um suspense. Todas as suas necessidades físicas desaparecerão. Você já notou isso? Você só está lendo uma porcaria de suspense. Mas isso é o suficiente. 2 horas que você não pensou em comida, isso ou aquilo, todas as necessidades físicas simplesmente desapareceram, não é mesmo? Portanto, muito facilmente isso pode ser transcendido. Se você desejar, não estou dizendo que você deve, mas se você desejar, a fisicalidade pode ser dominada muito facilmente. Não é uma luta tão grande. Agora, The problems of loss os problemas da perda são essencialmente psicológicos e emocionais.
Então, a estrutura psicológica de quem você é, pelo menos a estrutura psicológica de quem você é, deveria ser criada por você, não é? Se você criar sua estrutura psicológica, você a tornaria em uma possibilidade infeliz ou em uma possibilidade feliz? Se você a tivesse criado? Eu estou falando sobre o que você deseja para si mesmo. O que você deseja para seu vizinho pode ser questionável. Pelo menos o que você deseja para si mesmo não é a infelicidade, nenhum ser humano faz isso. Portanto, obviamente, você não criou o seu processo psicológico ou a estrutura psicológica conscientemente, da maneira que você deseja. Agora, isso significa dizer que, puf, se acabar amanhã, eu não me incomodo, continuarei com a vida depois de amanhã? Não, 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 não se trata disso. É só que você deve viver de tal forma que esteja disposto a morrer por alguém agora mesmo. Mas se acontecer deles morrerem amanhã, não você, eles morrerem, você deve ser capaz de prosseguir graciosamente com a vida, mas hoje você deve viver como se estivesse disposto a morrer por essa pessoa genuinamente. Caso contrário, não há santidade na vida. Se você fizer um cálculo lógico, afinal, sou um pedaço de vida independente, porque preciso de alguém, sua vida se tornará totalmente feia. Você deve viver como eu não posso viver sem você. Mas amanhã, se isso acontecer, isso é amanhã. Se acontecer daquela pessoa desaparecer, ou ela morrer, ou se tornar livre, ou o que quer que seja, então você deve perceber que este é um pedaço de vida independente, mas hoje, se você pensar assim, sua vida se tornará feia. Portanto, as pessoas não são capazes de entender essa distinção, ou se tornam filântropos impiedosos, ou se tornam tão idiotas e perdidos que não são capazes de desfrutar de seus relacionamentos. A maioria dos relacionamentos são apenas, eles conhecem um pouco de alegria somente no início, depois disso é uma complicação e dor contínua. Para a maioria das pessoas, infelizmente. Isso é porque você não entendeu a natureza, você não experienciou a natureza deste aqui, você está tentando entender a natureza daquele ali, isso nunca vai acontecer. Se você tem um relacionamento maravilhoso, na maioria das vezes, é porque a outra pessoa é maravilhosa. É uma péssima maneira de viver, não é? Você deve ter um relacionamento maravilhoso com todos à sua volta pelo que você é, e não pelo que a outra pessoa é. Esta é a escolha que você tem. Você pode deixar o mundo, viver sob sua sombra, no conforto da sua sombra. Ou você pode estar sempre louco para entrar debaixo de alguma sombra. Essa é a escolha que todo ser humano tem. Tem. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não?
Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é: ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz. Em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais.
In the yogic culture, Na cultura yógica, geralmente disse que você deve sempre consumir alimentos que crescem em uma terra dentro de um diâmetro ou dentro de um raio daquilo que um ser humano consegue andar em um dia, de manhã até à noite, se você andar. Talvez você consiga andar 15, 20, talvez 25 quilômetros em linha reta. Portanto, um raio de 25 quilômetros dentro do qual você deve comer. Qual é a lógica por trás disso? Qual é a ciência por trás disso? Bem, o que está acontecendo no solo, com uma atividade microbiana, e o que está acontecendo no intestino humano, para a mesma, é muito semelhante, ou, de certa maneira, é como uma manifestação mais evoluída e aperfeiçoada da mesma no intestino. Depois de centenas de anos, agora a medicina moderna está falando sobre isso. Existe um segundo cérebro no seu intestino, várias coisas sobre quem você é. Espero que não seja assim para você, mas várias coisas sobre quem você é, como você pensa, como você se sente, o seu nível de equilíbrio, a sua equanimidade, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino, está sendo chamado de segundo cérebro ou de cérebro intestinal. Bem, é verdade que a química do corpo está acontecendo em vários níveis. Uma coisa é que as secreções das glândulas são muito importantes no gerenciamento da química, mas o intestino é o lugar para onde a matéria-prima da fábrica química que você é está indo, todo o alimento. Então, que tipo de alimento? Se o alimento está vindo da terra sobre a qual você se encontra, então ele tem uma certa relação. Todo este problema, o problema humano é esse que, só porque você pode se exibir por aí um pouco, você acha. Algumas pessoas estão dizendo que elas vêm de outro planeta ou de um outro universo, elas estão alegando. Bem, se você fosse feito como essa árvore, com as raízes grudadas no solo, você claramente saberia que você veio do solo. Só por causa da generosidade da natureza, ela permite que você se exiba por aí um pouco e você está todo confuso sobre qual é a sua origem. Então, estar em contato com a origem, que é o solo, o seu próprio processo evolucionário tem sido conduzido pelo solo, instigado pelo solo. O aspecto mais básico da evolução, de onde a vida evoluiu, para formas de vida mais e mais complexas nesse planeta, em suas milhões de manifestações. E hoje, bem, pelo menos podemos alegar que nós somos a criatura mais evoluída do planeta. Nós ainda temos que nos tornar um ser, apesar disso, somos criaturas evoluídas com uma capacidade enorme. Essa capacidade, infelizmente, está trabalhando contra nós, a nossa inteligência. Hoje todos estão falando sobre o cérebro intestinal como algo mais importante simplesmente porque eles não sabem como lidar com esse cérebro. Esse cérebro está se tornando um problema sério. Todos pensam que esta é a base de todas as questões e problemas mentais. Sim, é. Se você não sabe como lidar com ele, um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, sim, é um problema sério. Então agora eles estão retrocedendo para o cérebro intestinal, que é mais confiável, pelo menos ele é involuntário. Portanto, os micróbios intestinais se assemelham muito com o que está acontecendo na superfície do solo. E ele não tem somente o material que gera vida, ele também tem muitos remédios, em termos de... Hoje nós gostaríamos de chamá-lo de medicamentos, mas eu o chamaria de forças curativas. Como, por exemplo... Você sabe, descobriu-se que vários estudos foram feitos onde se descobriu que as crianças que brincam no solo, ao ar livre, sempre têm um microbioma intestinal mais rico. Não porque estão comendo terra, simplesmente acontece porque o seu corpo e o solo não são duas coisas diferentes, estão somente em duas formas diferentes. Quer você faça um vaso desse solo, ou faça uma foto desse solo, ou faça um corpo humano desse solo. it is all soil. É tudo solo, portanto, a conexão e a integração, seja através do alimento ou estando conectado fisicamente, são muito importantes.
E o estilo de vida moderno nos removeu completamente do solo. Nós estamos vivendo muito acima do solo. Bem, e mesmo quando temos que andar no chão, ela usa salto alto que tem 15 centímetros de altura. Eu não sou contra as mulheres e a moda, elas podem fazer o que quiserem. Mas estar em contato com a terra e, acima de tudo, com o solo, é um aspecto muito importante para uma vida saudável e equilibrada. Existem muitas coisas, e as pessoas sempre, por muitos anos, quando querem encontrar paz, quando as suas mentes estão perturbadas, elas vão para as florestas, para as montanhas e se sentam em silêncio. Em yoga, nós nos deitamos sempre no chão, sem nenhum tipo de isolamento, exceto o isolamento orgânico, porque o nosso corpo deve estar conectado e também a carga elétrica negativa tem que acontecer. Então, o seu corpo recebe um tipo de aterramento e o negativo, isso neutraliza a carga positiva extra, que pode causar inquietação, que pode causar atividade desnecessária, atividade neurológica que pode levar a vários tipos de problemas. É como se você estivesse mantendo o seu motor em alta rotação o tempo todo. Então as pessoas iam para selvas, florestas e montanhas e elas apenas se sentavam e elas percebiam que se acalmavam. Isso tem algo a ver com a conexão com o solo. Você pode pensar que isso é uma árvore, mas isso é solo. Você pode pensar que aquilo é um animal, aquilo é solo. Você pode pensar que isso é um ser humano e isso é solo. Portanto, essa conexão é muito importante. Hoje eu acabei de ouvir que, quando eu estava em Los Angeles, eles me disseram que existia uma fazenda na periferia de Los Angeles, onde, se você pagar $50, você pode abraçar uma vaca por mais ou menos meia hora. Porque você está tentando se conectar com o solo. Você está tentando enriquecer o microbioma intestinal. Você está tentando trazer um pouco do semblante de equilíbrio para você. Bem, se você tivesse uma prática yógica potente, você poderia fazer isso sozinha a partir do seu interior, mas se não, a coisa mais simples é estar em contato com o solo. E é um fato que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma. Metade das crianças nos Estados Unidos desenvolvem ruídos respiratórios por volta dos 3 anos de idade e elas estão tomando todo tipo de medicamentos. As pessoas são alérgicas a todos os tipos de coisa. Bem, 100 anos atrás você nunca teria ouvido falar sobre essas alergias. Muito raramente um ou outro tinha isso. Hoje está se tornando uma coisa normal, todo mundo é alérgico a alguma coisa. Eu conheci pessoas que são alérgicas à luz do sol, eu conheci pessoas que são alérgicas à água da chuva. Eu conheci pessoas, é claro, o amendoim e alergia a amendoim, todos já ouviram falar disso. Não é necessário que eles o comam, se você apenas partir esse legume maravilhoso, que é muito nutritivo, que nós chamamos de noz da terra, porque ele cresce na terra. Bem, se eu o abrir aqui, alguém alérgico lá a 15 metros de distância, ele pode morrer. Veja só que sensibilidade. Então, essas coisas aconteceram porque nós estamos começando a pensar que viemos de um outro lugar. É claro, existem algumas pessoas favorecendo isso na sua mente, dizendo que existem livros dizendo que vocês são todos alienígenas vindos de um outro lugar. Mesmo que você seja um alienígena, se você por acaso é um, por mim tudo bem. Talvez eu também seja um, você sabe, eu tenho essa aparência, eu talvez seja um também. Mas nós nos adaptamos bem à vida nesse planeta. Portanto, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso alimento e a nossa morte estão com o solo. Deve ser entendido que aqueles que vivem em fazendas e espaços abertos, a tendência para alergias é bem menor para as crianças rurais e crianças que vivem em outros lugares. Você já ouviu falar de alguém na África ter alergia a pólen ou a outra coisa? Você já ouviu falar das tribos que vivem próximas daqui, de alguém ser intolerante à lactose? Tais coisas não se ouvem falar. Isso só acontece em sociedades afluentes, porque nós pensamos que afluência significa que nós devemos nos tornar balões de hidrogênio, quer dizer que devemos estar longe da Terra de todas as maneiras possíveis, e então nós começamos a chamar o gerador mágico da vida, que é o solo, de sujeira. Se isso for sujeira, você e eu viramos sacos de lixo, não vamos ser isso.
Se você observar a sua própria mente, se você observar a sua própria persona daquilo que você se considera ser, normalmente o que você chama de personalidade é essencialmente constipação em diferentes níveis. Eu não gosto disto, eu não suporto isto, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu só gosto disto, eu não posso gostar daquilo. Diferentes níveis de constipação. O que causa essa constipação? Constipação, em seu sentido fisiológico, significa constrição de um trato. Aqui é a constrição da mente e da consciência, que é mantida. Não há um fluxo livre da vida. Está restrito porque a sua habilidade de experienciar sua vida se dá somente através dos instrumentos do seu corpo e da sua mente. Seja seu corpo ou sua mente, de alguma maneira contraídos, significa que a sua habilidade de experienciar a vida também fica constipada. Isso acontece de muitas maneiras. Você ficará surpreso, muitos de vocês acham que superaram essas coisas, mas quando você tem 10 anos de idade, o seu mama, o seu tio, quero dizer, o seu mama disse alguma coisa, ele te chamou de idiota. Agora você tem 50 anos. Mas mesmo assim, há 40 anos atrás ele te chamou de idiota, isso ainda te incomoda. Quando você vê a cara dele, ele me chamou de idiota. E assim isso continua. Quanto mais concretizada for a sua persona ou a sua personalidade, mais cortes e feridas você carrega sobre si mesmo. E estas não são feridas fisiológicas para serem curadas. Por elas serem feridas autoimpostas, elas estão sendo carregadas como medalhas de experiência, de vida. Por isso elas não desaparecem. Por causa disso, eu gosto desse cara, eu não gosto desse cara, eu amo essa pessoa, eu odeio essa pessoa, eu não consigo suportar essa pessoa, tudo isso acontece. Nas próximas 24 horas, você deve fazer isso. Todos esses mamas, amigos, inimigos, bobagens, você não precisa dizer a eles, eu te amo, não é necessário. Dentro de você, você deve chegar a um senso absoluto de aceitação de tudo. Então, alguém disse algo, alguém fez algo, alguém pisou no seu pé, alguém pisou na sua cabeça. 24 horas. Apenas uma pequena prescrição, somente por 24 horas. Chegue a uma aceitação absoluta de tudo. Suas questões mentais, suas questões emocionais, suas questões corporais, cada maldita coisa. E as questões sociais? Simplesmente aceitando isso como isso é. Você não tem que fazer nada com ninguém, só dentro de si mesmo. Se você simplesmente fizer isso, a vida acontecerá em uma escala maior.